E aí, só pegando a deixa, que a gente já tá falando, elogiando pontualmente algumas coisas, e como eu já sou passapano do Matheus Pereira também, eu acho que é justo falar, porque eu vi críticas a ele, e assim, para mim, muito infundadas, gente falando que ele tá sumido do jogo, que não estava ajudando, e eu não vi nada disso, pelo contrário, eu vi um cara que participava do penúltimo passo do ataque, ditando exatamente aquilo que era para ser feito na hora que o Cruzeiro tinha a posse de bola, né? Era pelos pés do Matheus Pereira que saíam as jogadas do Cruzeiro, porque ele decidia se ele abria a bola para o lado, se ele ia tentar carregar mais para frente no meio de campo, se era através dele que o Caio Jorge ia infiltrar, ou se o Wanderson ia passar, enfim. O próprio Christian teve oportunidades, né, nessa infiltração lateral, passando e recebendo passes do Matheus Pereira, chegando pronto para finalizar. Então, assim, cara, eu acho que tá todo mundo bem. Eu acho que o jogo de ontem você não consegue pegar alguém e falar que alguém foi mal, alguém fez errado. Todo mundo tava dentro daquilo que o Leonardo Jardim queria que os jogadores aplicassem, né? A gente tem hoje um futebol coletivo que ele vai evoluindo a cada jogo. A gente tá vindo de 3 vitórias, mas, pô, se você pegar lá desde contra o São Paulo, você olha assim, não, peraí. Aqui a gente teve futebol coletivo. E aí, depois, na sequência, contra o Bahia, teve muito futebol coletivo. Contra o Red Bull, que foi uma derrota, também teve futebol coletivo. Ali aconteceram muitos erros, é claro, mas teve algo de coletivo ali. E a sequência do Cruzeiro é sempre evoluindo esse coletivo. E ter o Matheus Pereira participando disso é claro, gente. O Matheus Pereira ele é capaz de muito mais. Todo mundo quer ver ele dando assistências melhores, chutando para o gol e fazendo gols, participando ativamente das jogadas de gol, é claro, óbvio. Mas que ele participa desse jogo intensamente, tanto na parte de recomposição, na parte física, que é o que o Leonardo Jardim quer de todos, mas da parte ofensiva também. Ele é inteligente, ele abre o jogo na hora que ele tem que abrir, ele segura a bola na hora que tem que segurar, ele sabe quem tá passando. Eu acho que fez uma partidaça. Para mim, assim, o coletivo foi muito forte, e se a gente for ficar pensando individualmente, a gente teve o Caio Jorge, que foi excepcional pela forma como se portou, pelos chutes, né? Não só o do gol, mas aquele que o Rossi salva, e o Rossi sim foi o melhor em campo. Mas o Matheus Pereira não tá muito longe dos melhores em campo, para mim. Para mim, rola uma perseguição. Eu sei que é uma minoria, mas é uma minoria barulhenta. Então, assim, eu acho que é bom ressaltar alguns pontos também, porque o Matheus Pereira está jogando para o time e está ajudando muito, ajudando de verdade. Não acho que ele seja um problema. E, claro que se ele chegar e for aquele Matheus Pereira que a gente viu ano passado, pô, aí fica muito mais fácil. Mas coletivamente ele está ajudando demais. É uma loucura criticar o cara como eu vi alguns criticando. E pode existir a preferência, né, Popó? De alguém que queira ver o Gabigol ao lado do Caio Jorge. Eu até gostaria de ter visto o jogo ser iniciado dessa maneira, mas acho que a gente também tem que. O Jardim acho que está merecendo, né? Não tenho muita certeza, mas merece um voto de confiança, né, pessoal, pelo que ele fez. E assim, se ele está mantendo o Matheus Pereira, é porque ele está enxergando. Eu também enxergo o jogo que o Matheus Pereira fez assim, principalmente sem bola em alguns momentos. Acho que o Léo Pereira do Flamengo acabou tirando o gol do Matheus Pereira naquele contra-ataque incrível. Elogiar a reposição do Cássio, né? A gente tantas vezes já falou, nossa, você já viu como é que o Cássio sai jogando? Que reposição animal ontem do Cássio pro Wanderson. Três toques, o Cruzeiro estava dentro da área do Flamengo. A reposição do Cássio para o Wanderson e o Matheus Pereira, para mim, chega finalizando bem, mas o Léo Pereira ele se joga na frente da bola do jeito que dá. Acho que era o gol dele, enfim, talvez daqui a pouco uma assistência, um gol, mas o Jardim é só alguém pensar. Você pode não concordar, mas por que o Jardim está mantendo o Matheus Pereira? Por causa de nome? Pô, não vai colar com o Portuga, né? Ô, Então Alu, você pode não concordar, Rafa, mas ele tá vendo o Pereira trabalhando para o time e eu acho que ele está trabalhando para o time. Vi até muita gente comparando com o Arrascaeta. Gente, o Flamengo é uma outra realidade. E se você trouxer o Arrascaeta para esse time do Cruzeiro, ele vai jogar de uma maneira completamente diferente do que joga no Flamengo, porque são outros jogadores ao lado dele, mas é válido também. Então, só para o torcedor colocar um pouco a mão na consciência, né? Vale a pena. Você pode discordar, ter as suas preferências, igual eu tenho a minha, o Genta tem a dele, mas acho que o Jardim merece um pouco de respaldo nesse sentido, né? Não vai ser ele que vai ver algum jogador andando dentro de campo, igual tem muita gente absurdamente para mim falando que o Matheus Pereira tá e não vai fazer nada em benefício da equipe. eu falei nos Isso. últimos jogos aqui da quantidade, Caramuz, de desarmes do Matheus Pereira, né?
Eu vinha sempre falando sobre isso aqui, o quanto ele estava ajudando nesse sentido. Mas ontem também teve uma questão que me chamou muita atenção. O Matheus Pereira acerta 30 passes de 33 tentados. Isso é muito comum para zagueiros, né, que ficam ali tocando a bola pertinho, um do outro, mas para jogadores ofensivos, para um meia ofensivo, isso é muito raro de ocorrer. Acertou 91% dele, só errou 3 passes, né? Para um jogador que joga na posição dele, é muito difícil que isso aconteça. Então, um cara que, mesmo não aparecendo muito, e o Valu lembrou muito bem, eu tinha até falado desse lance, né? O Léo Pereira se joga ali, uma bola tinha destino. Para mim, eu, quando a gente fez aqui o nosso campinho, né? Eu escalei ele ao invés do Gabriel, né? Ainda coloquei porque acho que ele tem sido muito importante coletivamente. E é isso, é um cara que está se entregando, muitas vezes o coletivo, o problema é que o coletivo do Cruzeiro está aparecendo mais, né? A gente teve um bom tempo aí, enquanto só dependia do Matheus Pereira. Se ele tirasse ali um coelho da cartola, 2 ou 3 durante o jogo, talvez algum jogador da frente do Cruzeiro aproveitasse uma oportunidade e fizesse um gol. Ou talvez ele mesmo tivesse que tirar o coelho e fazer o gol, né? Então, por isso hoje outros conseguem aparecer também, né? Na verdade, sabe que... vai lá. Pode ir. Não, é porque a gente falou muito da falta de conexão do Cruzeiro em alguns momentos, né, entre meio e ataque, e o Matheus Pereira, ele faz exatamente esse papel. Ele volta ali para participar junto com os volantes, ele associa no Wanderson na esquerda para triangular com o Kaique, ele associa na direita com o Christian, ele está perto do Caio Jorge, e ontem foram 4 finalizações do Matheus, né? 3 ele acertou o gol, o Rossi fez defesas, e eu concordo, o Matheus Pereira pode finalizar um pouquinho melhor, né? Talvez um pouquinho mais no canto, às vezes um pouquinho mais forte, e teve a finalização a que eu acho que era gol, né? Que o Léo Pereira brotou do nada, né? E fez um corte absurdo ali para travar a finalização do Pereira. Então, assim, ele fez um jogo bom, ele jogou para o time, a gente ganhou, sabe? A gente ganhou o jogo, né? Eu acho que esse detalhe precisa ser lembrado. Então, um dia que o Cruzeiro ganha, joga bem, o Matheus Pereira corre o jogo todo. Inclusive, para quem falava, né? O Matheus Pereira não joga fora de Belo Horizonte. Ele viajou, não viajou, gente? Não vai jogar quarta-feira lá e tudo. Está à disposição lá com o grupo. Então, assim, o cara tá se esforçando, o cara tá jogando, tá entregando o que pode, não tá na melhor fase técnica, não tá entregando números e precisa melhorar nisso, mas não tem por que a gente fazer disso um problema. Eu diria que não tem por que a gente fazer de nada um problema depois de 3 vitórias seguidas. É o momento da gente... O Caramujo, minha teoria é o seguinte, bicho, apontei também muito tempo que qualquer coisa que acontecia estava na imprensa. Matheus Pereira não foi porque está esperando o filho. Matheus Pereira não foi porque a unha quebrou. Matheus Pereira quer ir embora. Matheus Pereira, um bombardeio de coisas ruins falando sobre Matheus Pereira, e isso infelizmente enraizou na cabeça de um monte de gente. Infelizmente, isso acontece, né? Vai falando mil vezes, uma hora acaba que o trem vira verdade. E isso aí, cara, infelizmente virou esse anti-Matheus Pereira, que é um negócio louco. As pessoas não conseguem enxergar o que ele está fazendo em campo. Né? Não consegue ver a atuação dele, que o cara jogou ontem para a equipe, que ele vem jogado para o time, porque fizeram uma campanha absurda para detonar o cara, e acho que vai demorar um pouquinho para esse ranço sair, né? Eu até tenho que dar o braço a torcer aqui, que o Samuca estava certo e eu errado, né? Porque eu falei que muito disso era culpa da bola não entrar e o Cruzeiro não ter resultados, né? Que eu achei que na hora que os resultados aparecessem e a coisa começasse a andar e desse certo, isso ia melhorar um pouco, mas vejo que o Samuca, o Genda tem razão, né? A bola tá aí, tá entrando, o resultado tá vindo, o Cruzeiro numa fase de recuperação sensacional e mesmo assim isso não parou, né? Então, realmente tem que dar o braço a torcer. E o Cruzeiro sofre o gol porque é o Arrascaeta também, gente. Quantos jogadores fariam aquela finalização daquele jeito? O Cruzeiro passaria, não fosse o Arrascaeta ali, o Cruzeiro passaria mais um jogo sem tomar gol, a verdade é essa. Mas sobre o Matheus aí, eu concordo também. Eu acho que ele não está jogando mal, mas ele tem que entregar muito mais, né? Eu vejo um ponto positivo aí, que é o seguinte, a gente não está dependendo disso igual estava dependendo no ano passado, né? Agora o time é coletivo, pô. Sim, se ele conseguir fazer isso, porque a entrega dele realmente tá... Cara, teve um desarme dele ontem, acho que foi no Bruno Henrique. Não sei se foi um escanteio que foi batido errado, isso ia virar um contragolpe absurdo. Ele veio de carrinho, conseguiu tirar a bola bem limpa, né?
Agora, sobre o Matheus aí, tudo que foi construído também, né, gente? Aí a gente tem que lembrar que muita coisa ele procurou, né? Então, ele ajudou muita coisa, mas agora tá caladinho, tá trabalhando, tá com o filho aí, tá feliz da vida. Então, ele entregando aqueles números, o Cruzeiro vai crescer ainda mais, mas eu também não concordo, não. Acho que tá jogando mal demais. Eu tô vendo outro jogo, então, em cada vez que eu vou aí ao Mineirão ou fora do Mineirão. Mas vamos lá.